Bom, agora a gente vai trabalhar com paredes cortina. Bom, as paredes cortina são os elementos, as famílias, né, os elementos, ou seja, os elementos de construção que o Revit dispõe para a gente construir paredes baseadas em módulos e montantes, né, ou seja, painéis e montantes. Essas paredes normalmente são paredes modulares, né? Então, por exemplo, divisórias de PVC, que a gente tem em salas de aula, em escritórios, paredes drywall, que tem montantes, estruturação interna, né? Paredes de pele de vidro, que tem painéis de vidro e alumínio, né? São utilizadas no Revit para a construção desse tipo de parede. Então a gente vai criar um novo, né? E agora, criando as paredes, a gente tem aqueles três tipos, né? A parede básica, que era a que a gente estava construindo normalmente, e a parede cortina. A parede cortina tem a parede cortina propriamente dita, que é justamente essa parede de PVC, drywall, etc. E a vidraça externa, que seria mais utilizada para fazer essas peles de vidro de edifícios mais altos. E vitrine, que seria uma pele de uma esquadria de vidro com estruturação de alumínio mais básica. Então, para criar uma parede dessa, né, basicamente a gente clica com o botão direito, criar instância, e a gente vai entrar no modo de edição parecido com aquele que a gente tem para a parede convencional. Só que agora a gente vai definir a altura, alguns parâmetros para estruturação dessa parede. Então, primeiro a gente faz a conexão, né, do nível 1 com o nível 2, que é o topo, como a gente fazia com a parede básica, e constrói a parede. Aqui, um ESC uma vez, ESC duas vezes, a gente sai do modo de edição. E aí a gente visualiza que a parede cortina, na verdade, são painéis, né? Então aqui, ó, eu não tenho nenhuma junção entre esse painel daqui com o da horizontal com o da vertical. Então, para isso, eu tenho que editar o tipo dessa parede cortina e definir um painel de parede cortina, que aqui não está definido nenhum. Então, o painel que eu vou definir vai ser qualquer um, né? Uma parede básica que eu já criei, uma parede cortina mesmo que eu já tenho parametrizado. Então, só vai funcionar, né, se eu definir um painel de uma parede. Então, por exemplo, vamos usar uma parede básica genérica, né? Aplicar e dar um OK, visualize que não tem mais a junção, é um painel que ainda falta fazer a estruturação, ou seja, os meus montantes de ligação entre essas paredes, né? No 3D, eu visualizando isso, eu enxergo essa mesma estruturação. E aí, para eu estruturar a parede cortina, né, eu uso essa ferramenta de eixo de cortina, né, que é manual, ou então eu posso fazer essa divisão automática. Né? Aqui eu vou definir, ó, um montante, né, que vai dividir essa parede em módulos. Né? Eu posso deletar esses montantes com Tab aqui várias vezes. A gente seleciona os montantes e deleta. Ok. E aí a gente pode definir montantes automáticos também. Então, clicando na parede, editando o tipo, a gente vai definir um layout, né, um padrão de eixo vertical no caso. Poderia ser horizontal também. Então a gente tem que definir um layout. O layout poderia ser distância fixa, né, entre esses montantes, um número fixo ou um espaçamento máximo. Vamos definir um espaçamento máximo de 1500, por exemplo. Né, automaticamente ele vai dividir a parede em vários painéis com um espaçamento máximo, no caso de 1500 milímetros que eu defini. Então, selecionando o Tab várias vezes, eu consigo selecionar cada painel desse independente. Só que note que ele está lacrado com a parede. Então, se eu puxar só um painel, a parede vai vir inteira junto. Né? Bom, então construí meu painel. Agora eu tenho que definir os montantes. Né? Essa é a nossa primeira parte.